Eu me chamo Ítalo, tenho 48 anos. Sou de uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul. Trabalho como analista em uma indústria aqui na minha cidade. Tudo aconteceu no ano de 2017. Eu sempre gostei muito de viajar e, na maioria das vezes, eu faço essas viagens junto com a minha esposa. Sempre que possível, íamos no meu carro passar o fim de semana em algum lugar diferente. Minha esposa, porém, nunca gostou muito de acampar. Poucas vezes ela foi comigo. Eu particularmente gosto demais dessa prática, de estar dentro do mato, acampando, perto de um rio se possível. Certo dia, no meu local de trabalho, um cara, sabendo que eu gosto muito de camping, me sugeriu um camping que ficava perto de uma BR, na direção oeste do estado. Eu vi as fotos na internet e achei o lugar muito bonito. Eu fiquei animado e resolvi ir. Convidei a minha esposa, mas ela disse que eu poderia ir sozinho. Ela dormiria na casa da minha sogra junto com os meus filhos, aquele fim de semana. Geralmente, quando eu acampo, eu prefiro dormir dentro do meu carro, por ele ser muito espaçoso e também para evitar mosquitos. No sábado pela manhã, eu acordei bem animado, por volta das 6 horas. Tomei o meu banho, tomei o meu café da manhã, arrumei todas as minhas coisas, pus dentro do meu carro e peguei a estrada. Como era a primeira vez que eu estava indo para aquele camping, eu tive que colocar o GPS para me orientar. Eu levei em torno de 1 hora para chegar no dito local. Algo que me chamou a atenção é que, quando faltavam uns 400 metros para chegar no meu destino, eu passei em frente a um cemitério. Chegando no local, eu fiquei maravilhado com aquele camping. Local fechado, muita grama, lugares para fazer churrasco e tinha até mesmo uma piscina. Com certeza seria um fim de semana relaxante, mas infelizmente eu presenciaria algo macabro naquele lugar. Eu falei com o dono do camping, ele me passou umas orientações e uma delas é que eu poderia entrar no camping até às 9 horas da noite. Eu comecei a tirar algumas coisas do carro, aproveitei e comecei a fazer churrasco e tomar uma cerveja. Assim eu fui desfrutando o dia. Chegando à noite, eu percebi que o clima estava fechando e parecia que iria chover muito. Além de mim, havia outras pessoas acampando em suas barracas e trailers. Por volta das 8 horas da noite, começou a chover muito forte. Eu já havia preparado meu carro para que eu pudesse dormir. Então eu entrei e fiquei vendo alguns vídeos e falando com a minha esposa pelo celular e também vendo algumas outras mensagens. O sono começou a bater. Eu guardei o meu celular e eu peguei no sono. Me lembro que acordei com um forte barulho de um trovão. Ainda chovia bastante. Eu olhei no celular e vi que já eram 2h30 da madrugada. Eu também estava com muita vontade de urinar. Pro meu azar, eu deixei o meu carro estacionado um pouco longe do banheiro. Eu queria muito usar o banheiro, mas sair debaixo daquela chuva, ainda mais de madrugada, seria bem desagradável. Eu fiquei ali deitado, tomando coragem para sair. De repente, eu percebo uma luz passando perto do meu carro. Eu achei aquilo estranho, porque até onde eu sabia, só se podia entrar no acampamento até as 9 horas da noite. E eu pensava que aquelas luzes poderiam ser de um carro chegando. O estranho é que haviam cães que as pessoas traziam consigo, e eles não latiram. Quando eu cheguei, todos os cães começaram a latir em direção ao meu carro. Mais uma vez, eu percebi uma fonte luminosa que passou perto do meu carro. Mas como eu estava deitado, eu não vi exatamente o que era, mas eu pude escutar um trotar de cavalo. Eu me perguntava o que um cavalo poderia estar fazendo solto no meio daquele camping. Então, eu resolvi me levantar para olhar e ver o que era aquilo, e me arrependo até hoje de ter feito isso. Havia um poste de luz aceso a uns 20 metros à minha esquerda. Eu vi nitidamente, mesmo debaixo de chuva, um cavalo andando entre os trailers. Aquele animal tinha uma grande tocha de fogo no lugar da sua cabeça. Eu fiquei ali meio sentado, em choque, vendo aquela criatura pela janela do meu carro.
Aquele bicho ia e voltava, andava entre os trailers e as barracas das pessoas que estavam ali. Eu achava que aquilo era só uma lenda. Eu me perguntava onde estavam os cães. Era um silêncio total, que só era quebrado somente pelo cair da chuva e dos trovões. Minha vontade de urinar foi embora. Eu estava me perguntando se alguém que estava ali comigo também estava vendo aquela criatura. Eu tentava processar aquilo que eu estava vendo. Era inacreditável ver aquela mula sem cabeça. Mesmo com muita chuva, tinha uma tocha de fogo ardente no seu pescoço. Depois de uns 20 minutos, eu vi que aquela mula sem cabeça se dirigiu até a entrada do camping e correu na mesma direção em que ficava o cemitério. Eu estava trêmulo, vendo aquela cena bizarra. Eu decidi que não iria mais ficar naquele local. Eu organizei as coisas no meu carro, afastei o banco do motorista, liguei o meu veículo e fui embora mesmo debaixo de chuva. Eu já tinha pagado o dono do camping, então não fazia diferença para mim. Me lembro que eu tive que passar em frente àquele cemitério de novo. E foi aí que eu acelerei mais ainda o carro. Mesmo debaixo de chuva, eu deveria estar correndo a uns 100 km por hora. Depois de já ter rodado uns 30 km, eu decidi parar na beira da estrada para urinar. Mas ainda assim, com muito medo, e olhando para todos os lados, para ver se aquela criatura não estava me seguindo. Cheguei em casa por volta das 3 horas da manhã. Minha esposa estava dormindo na casa da minha sogra, mas eu estava aliviado, então eu consegui dormir. No dia seguinte, ela percebeu que eu havia chegado mais cedo do que o previsto. Fiquei com vergonha de dizer a ela o que eu tinha visto naquela noite. Eu inventei uma desculpa de que os cães não me deixaram dormir, então decidi voltar para casa. Desde esse dia, eu nunca mais acampei em lugar nenhum. Eu ainda viajo, mas agora eu prefiro ficar em uma pousada ou um hotel. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.